agora ao programa HF Notícias, que traz para você aqui no canal AgroMais as novidades do universo do hortifruti. Hoje a gente vai falar sobre uma hortaliça utilizada como tempero, que é o coentro. Você gosta de coentro? Eu adoro. Tem gente que gosta, tem gente que prefere a salsa, tem uma polêmica aí nessa situação. Mas nós vamos falar muito sobre a produção do coentro aqui no Distrito Federal e um pouco sobre outras localidades do país. Para isso, eu recebo hoje no estúdio do AgroMais o Claudinei Vieira. Ele é gerente da Emater DF, unidade Vargem Bonita, que é uma área aqui do Distrito Federal que é muito tradicional no plantio de hortaliças e também do coentro há bastante tempo. Antes da construção de Brasília, já haviam agricultores ali produzindo essas hortaliças. Muito obrigada pela sua participação, Claudinei. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Então, a gente está aqui um pouco para falar do coentro, né? Mas, como você disse, eu estou situado na unidade da Emater em Vargem Bonita, uma região tradicional no cultivo de hortaliças folhosas, inclusive o coentro, né? Foi criado lá por Juscelino Kubitschek, antes da inauguração da nova capital, né, do Distrito Federal de Brasília. Então, a gente está lá nessa região que tem 66 chácaras que produzem essencialmente hortaliças folhosas, né? E a gente está aqui para falar do coentro, que é o nosso destaque hoje aqui no seu programa. Então, fala um pouquinho dessa história do coentro com o Distrito Federal. A gente está aqui em Brasília, vamos falar da sua atividade aqui na Emater, depois a gente abrange outros territórios, mas é um cultivo tradicional aqui do DF, o coentro, e qual é a história desse tempero aqui com a capital do país? Então, o coentro ele tem uma história engraçada, né? Ele é consumido tradicionalmente como cheiro verde, então ele quase nunca é consumido sozinho. Ele tem aí um companheiro, que é a cebolinha, que é o braço direito do coentro. Então, se você for nas feiras livres, na Ceasa, enfim, nos locais que comercializam coentro, normalmente você vai ver ele em conjunto com a cebolinha, porque é tradição aqui do Distrito Federal o público consumir o coentro junto com a cebolinha. Lá na Vargem Bonita a gente tem mais de 30 propriedades que produzem coentro, e dessas 30 propriedades a gente tem aí aproximadamente 18 hectares de coentro plantado ao longo do ano. Então isso dá um volume bastante significativo de coentro, e em todo o Distrito Federal a gente tem mais de 300 agricultores produzindo coentro, para você ter uma ideia da importância dessa hortaliça, né, que é utilizada como condimento, como tempero, aí em praticamente todas as nossas residências do Distrito Federal. É verdade. E boa parte desses produtores são famílias, agricultura familiar que realmente investe nesse tipo de cultivo? Sim, o coentro é tradicionalmente uma cultura, né, cultivada por agricultores familiares. A gente não vê aí grandes fazendas plantadas com coentro, pela característica mesmo da hortaliça, né? Então ela normalmente é cultivada em pequenas áreas, e essas pequenas áreas remete aí ao agricultor familiar, sim. Então todas as áreas de coentro hoje, ela tradicionalmente é da agricultura familiar, com poucas exceções. E quais são as características necessárias para o cultivo do coentro em relação a solo, clima, o que precisa ser ajustado para ter a melhor lavoura? O coentro é uma cultura que precisa de temperaturas preferencialmente acima de 18 graus. Né? Então a gente tem aí o clima de inverno aqui em Brasília, que às vezes prejudica um pouquinho, né? Atrasa um pouco a cultura, mas o coentro prefere temperaturas acima de 18 graus. E as altitudes aí do Brasil inteiro, ela se desenvolve bem. Então, se a gente for comparar aí a região Nordeste, por exemplo, é uma região que vai muito bem o coentro, porque tem sempre temperaturas normalmente acima de 18 graus, e é a temperatura que ela se desenvolve melhor. Não que ela não vá em outras temperaturas, né? Em temperaturas mais baixas, abaixo de 18 graus, ela também se desenvolve, mas ela retarda um pouco o seu crescimento e não é a temperatura ideal para ela. Então, onde a gente tem aí esse clima mais úmido e com temperaturas acima de 18 graus, é onde a gente tem
as melhores lavouras de coentro no Brasil. Em relação às práticas para ter uma melhor produtividade, qual é o período ideal para plantar a semente? Que cuidados o produtor precisa ter para evitar pragas, fungos, o que ataca a lavoura? Conta um pouquinho para a gente. Então, tem até uma história curiosa. O coentro, ele, pelo seu odor característico, né, um odor bastante forte, né, sabor a gente sabe também, mas os insetos... o coentro ele serve como um repelente natural de insetos. É mesmo? Isso eu não sabia. É curioso isso. Então, a lavoura de coentro, ela por si só já é uma lavoura que não atrai tantos insetos. Pelo contrário, ela repele os insetos. Então, não precisa ter muito cuidados, por exemplo, com tratamentos químicos para combater insetos na lavoura. O próprio coentro já se caracteriza por repelir os insetos e diminuir por consequência aí o uso de agroquímicos ou até mesmo inseticidas biológicos para o controle de pragas. Com relação à fertilidade do solo, ele é uma cultura também que precisa de solo mais fértil, mas não é tão exigente assim. Um solo de média fertilidade ele já vai muito bem. Um solo mais drenado também, onde não acumula muita água no solo, ele se desenvolve melhor. Porque se for um solo encharcado, aí já dá problema realmente de fungo e bactéria na raiz, como em outras culturas também, né? Então ele não tolera muito o encharcamento de solo. Um solo mais drenado, de média para alta fertilidade, são as suas preferências. E tem um período mais indicado para iniciar o plantio do coentro? O coentro ele é cultivado em todas as épocas do ano, né? Então é claro que a gente precisa respeitar lá aquela temperatura, né? Se tiver abaixo de 18 graus, ele vai se desenvolver de uma maneira inferior. Mas a gente tem coentro no Distrito Federal, onde a Emater acompanha, por exemplo, todos os meses do ano tem plantios novos de coentro. Então não existe assim um período típico do cultivo do coentro. Todos os meses do ano dá para se cultivar coentro, tanto aqui no Distrito Federal e em outras regiões do Brasil também, onde a gente não tem geadas, por exemplo, né? Na região sul, talvez a gente tenha esse período mais restrito, mas do sudeste e centro-oeste para cima, a gente não tem um período característico do plantio do coentro, não. Pode ser cultivado o ano todo. Ou seja, vale muito a pena investir nessa hortaliça. Quem já produz pode expandir e quem está pensando se deve entrar nesse mercado, você está apresentando todas as vantagens para poder escolher investir na lavoura de coentro. Claro, claro. O coentro é sempre muito bem-vindo. A Emater DF faz um levantamento de custo de produção para vocês terem uma ideia do que realmente custa implantar uma lavoura de coentro. Né? Tem as particularidades de cada região, mas aqui no DF, por exemplo, uma lavoura de coentro, para cultivar 1 hectare, você precisa investir R$17 mil aproximadamente. E qual que é o retorno que isso traz para o agricultor? 1 hectare de coentro é bastante coisa, tá? Falando de agricultura familiar, que é onde concentra a maior parte dos cultivos, 1 hectare de coentro é bastante coisa. Você investe R$17 mil e você vai colher aí aproximadamente 60 mil maços de coentro. Eu estou falando aí em maços de 250 gramas, que é o tamanho padrão do coentro comercializado aí nas feiras, na Ceasa, nos supermercados. Então, você vai colher 60 mil maços e esse maço é comercializado a quanto? Nas feiras, onde a gente encontra um preço mais acessível, normalmente você encontra ele aí R$1,20, R$1,50, né? É o preço médio comercializado aqui no Distrito Federal. Essa é a nossa realidade, onde você investe R$17 mil e vai colher aí 60 mil maços, que vai lhe render aí, multiplicando por 1,20, por exemplo, R$72 mil de retorno. Então é uma bela de uma hortaliça para você tentar expandir, para você tentar começar a cultivar o coentro também. É um grande negócio, pelo que você está falando, já prestando uma consultoria audiovisual para o nosso público. E o trabalho diário da Emater de apoio a esses produtores, como que acontece na prática?
Então, a gente faz esse acompanhamento diário com os produtores, né? Em todas as nossas unidades da Emater do Distrito Federal, a gente presta esse serviço ao agricultor. Então, não é só no coentro, em todas as lavouras, porque a ideia da agricultura familiar também é diversificar a sua produção. No dia que ele não tiver um consumidor para o coentro, ele tem para a sua alface, ele tem para o seu tomate. Então, a Emater tem múltiplos técnicos de diversas formações para acompanhar esse produtor. E falando do coentro, como é que a gente vai incentivar o cultivo do coentro, como é que a gente vai auxiliar ele no cultivo do coentro? A gente vai oferecer para ele uma assistência técnica com relação à nutrição da planta, o acompanhamento de pragas, que a gente já falou, quase não tem no Quase coentro. não tem, o próprio odor da hortaliça já repele, que Mas maravilha. a gente vai orientar que não pode encharcar o solo, né? Tem que monitorar a irrigação de acordo. E se ele quiser expandir a sua área de coentro e tiver com capital um pouco reduzido, a gente vai oferecer para ele também a oportunidade de acessar um crédito rural, né? Tem hoje as instituições financeiras que oferecem esse crédito e quem elabora todo o projeto de crédito para que ele possa chegar na instituição financeira e requerer esse crédito rural, é a Emater que elabora esse projeto para ele. Então, desde o passo a passo de como ele planta, a área que ele planta, né, o número de trabalhadores que ele tem, todo o suporte é a gente que vai fornecer dentro do projeto para que o banco possa avaliar e fornecer esse crédito para ele expandir a sua área de produção. Você que está na Emater Vargem Bonita há mais de 7 anos, conhece bem a realidade dos produtores de coentro, do DF. O que você pode trazer aqui de experiências interessantes que os nossos telespectadores, mesmo que sejam de outras regiões, podem aprender e podem implementar nas suas lavouras? Então é isso, qualquer órgão de pesquisa ou de extensão rural aí da sua região pode fazer o mesmo trabalho que a gente faz aqui, o acompanhamento desde o plantio até a comercialização do seu produto, oferecendo para ele assistência técnica na nutrição, no monitoramento da irrigação, na assistência com a elaboração de projeto de crédito. Eu acho que isso é importante para o produtor porque ele precisa não só de ser orientado no plantio, na colheita, mas também na comercialização e também no acesso a linhas de crédito. E que desafios você enxerga hoje desses produtores aqui no DF, no dia a dia que eles estão ali plantando a semente, cultivando, depois a colheita, a venda, o que eles enfrentam? Quais são as principais dificuldades? A dificuldade acontece com a concorrência, às vezes, de outros estados vizinhos que têm um potencial maior de produção. Então, o DF tem aprendido muito com essas regiões, outras regiões produtoras. Hortaliças folhosas não enfrenta muito isso, mas uma cultura como o tomate, por exemplo, né? Como eu falei que a agricultura familiar ela é planta de tudo, né? Então ela enfrenta dificuldade com outras hortaliças, né? O tomate, vem muito tomate de outros estados por Distrito Federal e acaba que essa concorrência, né, pelos outros estados ter uma área de produção maior, acaba atrapalhando a comercialização em determinados momentos. Com o coentro e as hortaliças folhosas, isso acontece muito menos, porque é colhido fresquinho, né, aqui e já comercializado no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então a dica que eu dou é que vocês tenham um mercado consumidor próximo da sua produção, né? Se você tem um mercado consumidor muito distante, dificulta um pouco essa produção de hortaliças folhosas, né, como o coentro, por exemplo. Mas se você tem um mercado consumidor próximo de onde você produz, você pode aí realmente investir na cultura do coentro que você vai ser bem remunerado por isso. Ou seja, ter um bom relacionamento com o comerciante, com o feirante, ou até mesmo iniciar o seu negócio digital, que a gente sabe que nesse período de pandemia, muitas feiras foram fechadas, reduziu a possibilidade de escoamento da produção e muitos agricultores familiares tiveram que se virar e comercializar por conta própria nas redes sociais, pelo WhatsApp, as hortaliças. E a Emater também tem incentivado, tem ajudado. Como que vocês acompanharam e ainda estão acompanhando esse período de crise que os agricultores familiares precisaram se reinventar para manter as suas vendas, continuar tendo a sua renda, ainda mais com um tipo de produto que é perecível, né? Ele dura muito pouco.
Isso mesmo. Então, assim, a palavra certa é reinventar, né? O produtor também teve que se reinventar com relação à comercialização. Mesmo o consumidor estando próximo, como é o caso aqui do Distrito Federal, às vezes ele não consegue chegar até esse produtor por causa da pandemia, né? Porque as feiras, algumas fecharam, né? Outros centros de comercializações fecharam também, então teve que intensificar essas comercializações através de redes sociais, de aplicativos. Inclusive a Emater DF, pensando nisso, nessa dificuldade do produtor, criou um aplicativo próprio para o produtor se cadastrar dentro desse aplicativo e acessar outras formas de comercialização. E tem sido um sucesso. Então é realmente um canal a mais e o produtor vai aprendendo, o consumidor também vai aprendendo aonde pode encontrar esses produtos mais fresquinhos, com mais qualidade. Você falou anteriormente um pouco sobre crédito rural. Vamos avançar nesse assunto? O produtor de coentro que quer expandir o seu negócio, quer ampliar o seu cultivo, ou aquele produtor de hortaliça que é de uma outra área e quer iniciar a produção de coentro, mas não está com muito dinheiro, precisa de ajuda. O que ele precisa fazer? Que documentação ele tem que levantar? Em que momento ele vai procurar a Emater ou vai direto no banco buscar o crédito rural? Conta pra gente esse passo a passo. Pois bem, o produtor que quer começar a expandir o seu negócio, ou até mesmo começar um negócio novo, né, na área rural e não dispõe de tanto capital, ele vai procurar uma das 16 unidades da Emater espalhadas por todo o Distrito Federal, né? A gente está falando aqui em regime de IDF, mas nos outros estados funciona da mesma forma, né? Você vai procurar um órgão de assistência técnica e extensão rural que possa elaborar um projeto para você e a partir daí é que você vai procurar o banco, porque se você chega direto no banco e pede esse crédito, o banco, o primeiro documento que ele vai te pedir é o projeto. Né? Então, o projeto tem que ser elaborado por um técnico capacitado dentro da área. Se não for um projeto de coentro, né, por alguém ligado à área agrícola. Se for um outro projeto de aves, de bovino, alguém ligado à área animal. Então, essa pessoa, esse técnico capacitado, vai elaborar o projeto e, junto a esse projeto, documento da propriedade, documentos pessoais. Basicamente isso. Então, é bastante simples. Hoje, os bancos oferecem juros bastante razoáveis para o produtor rural, né? Eu diria que é a classe mais beneficiada que toma empréstimo junto aos bancos, é a classe de produtores rurais, é aqueles que têm os menores créditos, os menores juros do mercado, né? Então vale muito a pena você que está pensando em expandir, procurar uma das unidades da Emater do Distrito Federal, no caso nosso aqui, e em outros estados procurar também um órgão de extensão para poder elaborar esse projeto e especificar direitinho para o banco o que você precisa para poder tomar esse crédito. Claudinei, você é um engenheiro agrônomo que virou um especialista em coentro, né? Atuando aí com esse público há tanto tempo. Vamos falar agora da parte mais científica, nutritiva, as características dessa hortaliça que é tão saudável, que muitos gostam. Eu adoro coentro, tem gente que não gosta, mas a gente não pode negar o valor nutritivo e o quanto ela é conhecida no Brasil, no exterior. Ela faz parte da culinária asiática, culinária africana. Diversos países aí no mundo usam o coentro como um item fundamental, tradicional da sua culinária. Na Bahia também, muqueca, peixe com coentro, né? Perfeito esse casamento. Que informações mais científicas e também gastronômicas você pode passar pra gente? Então, a gente sabe que o coentro ele é odiado por uns, mas é também preferível por muitos outros, né? Então você já falou que gosta muito do coentro. Eu gosto muito. Eu também gosto de coentro, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não preferem o coentro, né? Eles preferem consumir aí a salsa em vez de coentro, que é uma hortaliça que concorre aí para ver quem tem a maior preferência, né? Então, salsa e coentro tem uma guerrinha particular aí entre os dois. Eu não brigo porque eu gosto dos dois, então eu sou parceira das duas hortaliças. Mas a gente sabe que o Brasil é um país grande, né? De dimensões continentais aí, então, tradicionalmente, a região sul e sudeste do Brasil
tem uma tendência a preferir mais a salsa, enquanto a região centro-oeste, nordeste e norte tem uma tendência a preferir mais o coentro. É claro que são duas culturas bastante distintas, com odores distintos e sabores distintos, mas ambas são muito utilizadas na culinária, e o coentro propriamente dito ele tem características antioxidantes, que é bastante interessante, e também é utilizada como forma terapêutica para diminuir o risco de diabetes. Então há estudos hoje já que dizem que o consumo regular de coentro diminui a incidência de diabetes nos seus consumidores. Então é uma cultura bastante interessante de ser consumida, eu que gosto de coentro, então posso falar isso com muita propriedade, mas a gente também respeita aqueles que não gostam de coentro e preferem a salsa, né? Mas eu acho que para aqueles que não gostam de coentro, sabendo agora que combate diabetes é um alimento antioxidante, se você é ligado na boa nutrição, quer cuidar da sua saúde, aumentar a imunidade e viver por muito tempo, aumentar a longevidade, vai mudar de ideia e vai passar a consumir o coentro agora, já que está mais consciente dos benefícios. Vale a pena mudar de ideia, vale a pena experimentar pelo menos, né? Que tem gente que só pelo cheiro já fala que não consome, mas tem alguns pratos muito deliciosos que são feitos com coentro e que de repente não tem aquele cheiro tão forte assim. É claro que vai depender da dose de coentro que foi acrescentada ali àquele prato, né? Mas, enfim, existe hoje muitas brincadeiras, principalmente voltada para o coentro, né? Dizendo que só coloca coentro na comida quem não sabe cozinhar, porque ele esconde o verdadeiro sabor daquela comida, né? É claro que não é verdade, é uma brincadeira. Outros dizem que tem cheiro de percevejos, né? Aqueles besourinhos fedidos que a gente encontra aí na área rural, então fala que coentro tem aquele cheiro. Eu discordo, mas eu acho que isso depende um pouco também da dose que é utilizada na culinária, o tanto que é acrescentado. Acho que uma dose moderada, o coentro é muito saboroso sim, e você que diz que não consome coentro pode talvez mudar de ideia. É verdade, a gente está trabalhando para isso. A nossa conversa aqui é de fazer você que não é a favor do coentro mudar de time. Gilvan, sobre a relação do produtor rural, do produtor do coentro com o mercado, na hora de escoar, como que isso acontece? Quais são os mercados? Como ele pode se preparar melhor para vender e ter um bom retorno com o seu produto? Porque o agricultor familiar ele tem que ser um pouquinho de tudo, né? Entender ali do cultivo, ser o engenheiro responsável pela sua produção, ele tem que ser um vendedor também, ele tem que entender do mercado, tem que entender de economia, tem que ser um profissional completo. Perfeitamente, então ele tem que ser bem eclético. A cultura do coentro, ela te dá algumas possibilidades também de você se ajustar com relação a isso. Porque o mercado consumidor, a gente já falou que tem que ser colheu e vendeu logo de imediato, no máximo no dia seguinte, porque senão ela vai perder o seu valor de mercado, porque vai murchar, né? Então, a gente tem que colher e vender logo em seguida. Mas como que o produtor se planeja para poder saber, eu vou vender tantos maços na feira, tantos maços na Ceasa, tantos maços no Verdurão? Então ele tem que ter esse controle do seu mercado consumidor. E na lavoura tem que estar preparada também para poder atender esse mercado. Então se eu sei que vou comercializar 100 maços de coentro por dia, por exemplo, eu tenho que planejar para que eu cultive canteiros que me permita colher 100 maços por dia. Então, normalmente quem planta coentro para comercializar regularmente, ele planta coentro toda semana. Toda semana ele planta, por exemplo, um canteiro de coentro, porque toda semana ele comercializa o volume que um canteiro de coentro pode oferecer, lá os 100 maços ou 200 maços. Então ele tem que plantar toda semana, porque ele precisa colher toda semana. E aí existe um fato curioso, porque o coentro ele tem duas características, duas variedades que permite você colher em tempos diferentes. O coentro precoce e o coentro tardio. O coentro precoce, ele já te permite a colheita a partir dos 45 dias. Passado esses 45 dias, aquela lavoura de coentro já se prepara para
soltar o pendão de flores. E se o coentro soltar o pendão de flores, perdeu já o seu valor de mercado. Esse pendão ele vai servir apenas para um novo plantio, não mais para vender o produto. Não, ele não. Aquele pendão de flores, ele significa que a planta chegou no seu estágio máximo de maturação e a gente não consome o coentro no estágio máximo, a gente consome o coentro antes do pendoamento, antes de soltar as flores, porque a flor não é a parte comestível utilizada pelos consumidores. A gente utiliza muito mais a folha, em algumas situações a semente e mais eventualmente ainda as raízes. Então a parte comestível mesmo, tradicional no Brasil, são as folhas. A partir do momento que soltar flores, significa que aquela cultura passou do tempo de colheita. E não pode ser reutilizada em nada, é uma perda do produto. É uma perda da lavoura, porque aí começa a amarelar as folhas, né? Porque ela está soltando flores para aquilo ali virar semente e as folhas começam a amarelar. Então perdeu ali o valor de mercado, ele já tem que investir num novo cultivo e aí aquela parte que ele cultivou ali fica perdida. Então ele tem que se programar para poder plantar o volume que ele sabe que vai colher. A outra variedade tardia, né, que eu citei anteriormente, a precoce, aí a partir de 45 dias você começa a colher, a tardia você colhe aí até 90 dias, então 3 meses aí. Então a variedade tardia ela tem uma janela maior de colheita. As flores só vão sair naquela espécie tardia a partir dos 90 dias e na espécie precoce a partir dos 45 dias. Então, a variedade tardia tem uma janela maior para o agricultor se programar. Ah, se eu não colher essa semana, eu posso colher a semana que vem. Ah, se eu não colhi nem essa semana, nem a semana que vem, eu posso colher na outra semana. Então, tem uma janela maior dele comercializar, né? No entanto, a semente do tardia é uma semente mais cara e também ele não vai te permitir colher, por exemplo, chegou 40 dias, eu preciso de coentro para colher. A espécie tardia não vai te dar essa possibilidade. Ela só vai te dar a possibilidade de colher lá depois de 70, 80 dias. Enquanto que a espécie precoce, passou ali 40 dias, você já tem a possibilidade de estar colhendo aquilo. Então, são curiosidades que você pode estar colocando isso na lavoura, sabendo, já pensando lá no comércio, lá na comercialização. Isso ajuda no planejamento do agricultor nesse momento. Claudinei, quero te agradecer pela participação no nosso programa. Nós tratamos de todos os pontos relacionados ao coentro, a parte culinária, a venda, cultivo, logística. Não ficou nada de fora e eu agradeço a sua participação. Espero que quem esteja nos assistindo e não goste de coentro agora mude de ideia, que vale muito a pena não só consumir quanto investir, se você é do ramo da produção de hortaliças. Segundo aqui o nosso especialista, só vantagem investir no coentro, não é isso, Claudinei? É isso, eu que agradeço. A Emater DF coloca-se à disposição para poder auxiliar os agricultores. Pode acessar o nosso site, né, verificar lá qual é a Emater que atende a sua região e estamos à disposição sempre. Este foi o programa HF Notícias aqui no seu canal AgroMais. Continue acompanhando a nossa programação. Te vejo no próximo programa.